Abra as vossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 9. Encontrou, diga amém. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe darias. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andais. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou em tua presença. Estou aqui, Senhor, para te pedir graça, Deus, te pedir misericórdias para falar com o teu povo. Deus, fale com o teu povo, o coração do teu povo, que eles possam, Senhor, sair daqui animado para continuar fazendo a tua obra. Para que nós possamos, Senhor, sair daqui entendendo que foi o Senhor que nos chamou e que o Senhor jamais vai nos abandonar. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco e toque nos nossos corações essa noite. E eu te agradeço por tudo. Amém. Podeis assentar? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Em seguida, eu quero agradecer o pastor pela confiança, a irmã Josilene por ter a confiança e ser nos chamado para pregar. Ela me chamou desde o mês passado. E esse dia ela chegou e falou: você está lembrando, né? Eu estou lembrando. Deus sabe de todas as coisas e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu sei que é difícil pregar quando a gente tem grandes pregadores na igreja, mas Deus está no comando de tudo e Ele vai falar conosco. Amém? O tema de hoje é vá, Deus está contigo. Continue a história. No curso que eu fiz de evangelista, que eu pude participar, a gente fez uma vez uma pregação com o nosso pastor do curso que dava aula de hermenêutica, o pastor Antônio Gramacho. E eu lembro que eu escolhi este texto para poder fazer a pregação. E eu, lembrando lá em casa, eu lembrei que quando a gente conversou com o meu professor Antônio Gramacho, ele disse que este texto era muito bom para pregar quando está iniciando o ano, para que a gente possa estar animado para fazer a obra de Deus quando o pastor nos chama. Eu sei que é difícil a gente deixar tudo para poder fazer a obra de Deus. Eu sei que é difícil a gente cantar aquele louvor, né, Mike? A gente perde tudo por amor à obra de Deus. Mas saiba que tem uma recompensa no céu. E Deus está depositando em nós uma grande confiança para poder continuar fazendo a sua obra. Amém? Para a gente poder entrar no texto, a gente tem que lembrar de Abraão. Quando Deus disse a Abraão:
saia da tua terra, da Mesopotâmia, terra idólatra, para ir para um lugar que você não conhece. E Deus prometeu que iria fazer dele uma grande bênção, e através dele iria abençoar todas as nações da terra. Lá em Gênesis 15, Deus aparece novamente para Abraão e diz: Abraão, a terra que eu vou dar para vocês, ela não vai ser possuída agora. Vocês irão passar por algumas experiências primeiro. A sua descendência, Abraão, ela vai ficar escrava durante 400 anos lá no Egito. E eu não vou dar a terra agora, porque a medida dos amorreus ainda não chegou à minha ira. A hora que o cálice da minha ira vai transbordar pelos amorreus, aí será a terra, a hora de vocês tomar a terra. Por enquanto, Abraão, vocês serão escravos por 409 anos. E através da história, e agora através do bisneto de Abraão, José, essa família de Abraão vai para o Egito com cerca de 70 pessoas. E depois de 400 anos, eles saem de lá por obra sobrenatural, por providência divina, cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que dá em torno de 2 milhões de pessoas. Essa agora que não é apenas uma família, é uma nação peregrina, recém-libertada da escravidão. Ela cruza o deserto e atravessa o deserto, em meio a tantos perigos, tantos riscos, tantas carências, durante 40 anos. É uma peregrinação amarga, difícil. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo era rebelde contra Deus. E por causa da incredulidade desses 2 milhões de pessoas aproximadamente, toda essa geração morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Por isso a gente tem um livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei, uma repetição para aquela atual geração, que não é aquela geração que saiu do Egito, eles possam entender como é a lei. Deus leva Moisés até o Monte Pisga, até o alto do Monte Nebo, de frente a Jericó, mostra para ele a grande amplitude da terra e diz: estou mostrando a você a terra, Moisés, mas você não vai entrar lá. E então Moisés parte, ele morre com 120 anos. Nessa conjuntura que Deus chega ao jovem Josué, que acompanhou Moisés durante toda a trajetória, e diz para ele: Josué, agora o meu servo Moisés está morto. Agora, meu filho, é contigo. Agora é com você. Dispõe-te agora, Josué, e atravessa o Jordão, tu e todo este povo. Eu vou dar para vocês essa terra. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei. Agora é preciso, Josué, que você seja corajoso, que você sempre tenha bom ânimo, coragem para fazer tudo de acordo, eu vou orientar a você. E se a gente contextualizar para a nossa história nos dias atuais, a gente vai ver que como Josué tinha grandes desafios, a gente também tem grandes desafios. São desafios pessoais, desafios familiares, desafios no trabalho, desafios em nossa vida espiritual. E nessa noite eu quero deixar alguns princípios para a gente meditar e poder entender que Deus está conosco, para a gente sempre ter ânimo. E o primeiro princípio que eu quero deixar para os irmãos é para que a gente possa assumir o nosso papel dentro dessa geração. A gente precisa olhar para Deus e não para as circunstâncias. Quando eu olho para a circunstância hoje em dia, o nosso coração fica totalmente assustado se não tomarmos cuidado. Sabe por quê? Porque em toda a história, se a gente perguntar aos mais velhos, ninguém vai lembrar de um período tão turbulento como é o período de hoje. Não é mesmo, Zé Nildo? Não existia um período turbulento como existe o nosso período de hoje. A maior nação mais poderosa do mundo beirou a guerra civil esses dias, os Estados Unidos. A Europa na iminência de uma grande guerra. A Rússia fazendo gracinha em tempo de ameaçar o mundo inteiro com armas nucleares. O Oriente Médio é um grande barril de pólvoras, né? Que a qualquer momento pode estourar. Se não bastasse essa grande crise militar que o mundo passa, a gente passa por uma grande crise moral, gravíssima.
Eu trabalho com adolescente na escola, irmãos. Eu posso dizer que estamos em uma crise sem precedentes, onde a geração de hoje não sabe mais o que é a palavra moral. Eles não sabem mais o que é isso. Perdeu-se a moral. Onde a gente olha, as pessoas estão mergulhadas em uma grande crise. Para todo lado que a gente olha, a gente vê crise. Mas Deus não chamou você, não me chamou para olhar as crises, para olhar as circunstâncias. Deus chamou-nos para nós olharmos para Ele, porque é Ele que tem o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então eu gostaria que a gente observássemos juntos algumas coisas. Tem horas que parece que a situação é irremediável. Por exemplo, quando diz que Moisés está morto. Moisés não era apenas um homem, ele era um ícone para aquela geração. Ele era o grande líder, ele era o grande libertador, ele era o legislador daquela época, meu irmão. Ele era o grande intercessor. E quando ele morre, fica um vácuo de liderança, há um vazio de liderança. Não se encontrava, obviamente, uma pessoa no perfil de Moisés, uma pessoa que Deus falava face a face, o homem mais manso da terra, mas ao mesmo tempo com um pulso forte, o homem que foi capaz, meu irmão, de liderar 2 milhões de pessoas. Eu gostaria de dizer para você que Deus sepulta os líderes, mas a obra dele tem que continuar. Porque os nossos olhos não estão nos grandes líderes, os nossos olhos estão no Deus Todo-Poderoso. Lembro-me que quando o bispo Abigail foi para a glória, as pessoas ficou pensando como será o Ministério Fama. E quando o pastor Abinai assumiu, a gente vê que tudo foi obra de Deus, que tudo foi crescendo, continuou crescendo. Deus sepulta os grandes líderes, mas a obra dele tem que continuar. A obra de Deus vai avançar. Mesmo com as crises que possa existir, que nos atinge, a obra de Deus vai avançar. Vejamos só o fato de Moisés estar morto. Não abala o cronômetro de Deus. Não para a agenda de Deus, não muda a agenda de Deus. Moisés morto não atrapalha o propósito de Deus. O plano de Deus não é de forma alguma alterado em virtude disso. Por isso eu quero que nessa noite encorajar você, para você olhar para Deus, independente da situação que você está passando. Pense comigo o fato dos 10 espias incrédulos, tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias. Que o povo morreu no deserto somente por incredulidade. Foi porque Pedro olhou para a fúria das ondas que ele naufragou. Foi porque os soldados de Saul olharam o tamanho de Golias e eles se acovardaram. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. A nossa vitória não é resultado das nossas forças, nem das nossas estratégias, e muito menos da nossa experiência. Josué não tinha experiência. A nossa vitória vem de Deus. Talvez você seja jovem, não interessa, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele pode fazer da sua juventude algo extraordinário. Porque se a gente parar e olhar na história, veremos que o grande Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo inteiro com apenas 23 anos de idade. A gente vê, por exemplo, Mozart, que foi consagrado um gênio da música mundial na sua plena juventude. A gente vê Colombo, que fez os seus planos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. A gente vê Lutero, que iniciou uma grande reforma com apenas 38 anos de idade. Calvino, com 21 anos de idade, ele já era conhecido como um grande intelectual da época. Ele era uma referência em teologia. Joana d'Arc, que fez todos os seus trabalhos e terminou numa fogueira aos 19 anos de idade. Billy Graham, que aos 40 anos de idade já pregava no mundo inteiro. Então, meu querido, não é a sua idade, não é a sua experiência, é Deus quem faz. É Deus quem faz. Não tire os olhos de Deus, não olhe para as circunstâncias, olhe somente para Deus, porque é Ele quem faz. Vejamos só o verso 2. A parte A vai dizer: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a nova geração precisa assumir o seu papel. Os líderes de cabelinhos brancos estão sendo levados.
eles serão levados, como já estão sendo levados. Estamos em uma corrida, meu irmão, de revezamento, sabe? E é preciso que nós, da nossa geração, pegue o bastão e continue a obra de Deus. É preciso que a nossa geração chame para si a responsabilidade e diz: agora é comigo, agora é com você, agora é conosco. Não vamos viver de saudosismo, olhando para trás. A gente não mora no passado, a gente não vive de experiências do passado. O nosso papel é o agora, agora é conosco. Eu olho para John Wesley, que revestido com o poder de Espírito Santo, naquela noite de 31 de dezembro de 1739, ele disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. O que disse também o nosso grande missionário Green Simons, missionário pioneiro da igreja presbiteriana. Aos 34 anos de idade, ele estava morrendo em São Paulo, e a sua irmã debruçou sobre o seu corpo, ainda moribundo no apagar das luzes, e pergunta preocupada: meu irmão, o que vai ser da igreja daqui para frente? E ele a responde: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a obra. A nova geração precisa pegar no bastão e continuar a nossa missão. Vejamos agora nos versos 3 e 4, que Deus vai dar um mapa, a geografia da terra que ele iria conquistar. Ele precisava saber qual era a sua missão primeiro. Em primeiro lugar, a nossa missão, meus irmãos, está no versículo 2, é sair do deserto e entrar na terra prometida. Porém, temos que atravessar o Jordão. Deserto é sinal de privação, de perigo. Deserto é sinal de mundo. O Jordão está entre o deserto e a terra prometida. A gente para e pensa que o Jordão é uma barreira que humanamente é impossível a gente poder atravessar, porque naquela época não tinha pontes ou canoas ou botes. Atravessar o Jordão com a multidão era um desafio imenso. Mas Deus está dizendo: é necessário nós atravessarmos o nosso Jordão nessa noite. Estamos a poucos dias de 2025 e a gente precisa refletir: qual é o nosso Jordão? Qual é a nossa barreira? Qual é o nosso limite? O que nos impede de avançar? O que nos impede de entrar, de pisar na terra prometida? É preciso atravessar o nosso Jordão. Essa é a nossa missão. Pode até parecer impossível com a nossa força. Nós não vamos conseguir com as nossas forças, mas enquanto os nossos olhos estiverem olhando para as circunstâncias, jamais a gente vai conseguir. Mas quando a gente olha para Deus, a gente consegue atravessar o Jordão. Qual é o seu Jordão essa noite? É uma doença? É um problema no casamento? Uma crise financeira? É um pecado que de vez em quando vem, te humilha, te joga no chão, te envergonha? Hoje Deus quer nos dar a vitória, e nós vamos ultrapassar essa barreira em nome de Jesus. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: eu já delimitei a terra, Josué, já estabeleci os limites da terra. Agora cabe a você entrar na terra e a possuir. Quando a gente lê no capítulo 13 de Josué, diz no versículo 1: era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para você possuir. Ele não possuiu tudo que Deus havia dado para ele. E quando a gente avança para o livro de Juízes, Israel passou 330 anos no período mais sombrio da história de Israel, sendo escravizado exatamente por aqueles povos que Israel deveria ter tirado dali. E isso nos mostra que ou a gente obedece o que Deus mandou, ou a gente vai sofrer grandes consequências. É preciso crer, mas principalmente é preciso agir. A nossa missão é tomar posse de tudo aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra. Qual é o seu alvo de vida? Qual o seu projeto para 2025? Quando a gente olha na história da igreja, a gente se depara com Hudson Taylor. Ele tinha um alvo na vida dele que era evangelizar a China. A gente olha para Martin Luther King,
que ele tinha uma grande bandeira que era vencer o preconceito racial no seu país. Qual é o seu alvo para 2025? Qual é o nosso projeto para 2025? A gente precisa andar dentro da vontade de Deus, não olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. Há uma segunda coisa que nesse texto que a gente tem que destacar. Deus está dizendo, agora é com você. Cutuca o seu irmão e diz para ele, agora é com você. Está muito fraco. Cutuca o seu irmão e diz, agora é com você. Agora fala assim para ele, então você precisa tirar os olhos dos inimigos e colocar os olhos na promessa de Deus. Josué 1:5 vai dizer, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem vai resistir a Josué? Ninguém. Grande, pequeno, poderoso, fraco, magro, gordo, ninguém, não interessa. A promessa de Deus para Josué é, ninguém vai te resistir. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vitória vem de quê? Da nossa força, da nossa intelectualidade, da nossa estratégia, da nossa capacidade, da nossa família, da nossa igreja, da nossa denominação. Não, meu irmão, não. A nossa vitória vem de Deus. Deus que está prometendo isso. Ninguém poderá resistir. Todos os dias da tua vida eu estarei contigo. A segunda coisa que a gente destaca aqui, que a nossa vitória está fincada na fidelidade de Deus. Deus diz para ele, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés está morto, Moisés está lá no túmulo, mas Deus não, Arabaçu. Deus está vivo, e a fidelidade de Deus é tão grande que nunca vai nos abandonar. Moisés não é mais o líder, mas quem sempre liderou, meu irmão, não foi Moisés, foi Deus, através da vida de Moisés. E como Deus liderou agora, também vai liderar o povo através de Josué. Muda o obreiro, mas a obra de Deus tem que continuar. Obreiros passam, outros vêm, a obra de Deus continua. A nossa vitória, em terceiro lugar, é garantida para nós através da presença de Deus. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ei, Deus está conosco. A presença de Deus é garantia de vitória. A gente deve destacar nesse texto que agora é conosco. A gente precisa parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. Tire os olhos dos seus inimigos e coloque os olhos na sua promessa, que foi Deus quem fez. Em terceiro lugar, agora é com você. Eu não vou parar de falar isso, agora é com você. Tire os seus olhos dos seus sentimentos e coloque os seus olhos na palavra de Deus. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para Deus. Tire os olhos do seu sentimento e coloque os olhos dentro da palavra de Deus. Se a gente olhar os nossos sentimentos, com certeza a gente vai bambear, a gente vai fraquejar durante a jornada. Mas se a gente for governar pela palavra de Deus, nós iremos continuar avançando. Os nossos sentimentos, infelizmente, eles oscilam muito. Tem dias que a gente está muito bem, tem dia que a gente está muito chateado, está muito mal. Tem dia que a gente está super animado, a gente já levanta cantando. Tem dia que a gente está desanimado. Tem dias que a gente está doente, tem dia que estamos com saúde. Tem dias que a gente quer matar um leão, sabe? Mas tem dia que a gente quer correr do leão. Os nossos sentimentos é assim, ele é muito volátil, muda toda hora. Os nossos sentimentos são uma eterna gangorra, um eterno zigue-zague. E a gente não pode jamais depender dos nossos sentimentos. Se a gente notar os versículos de 6 a 9, o texto tem uma ênfase muito grande na questão do ânimo. E a gente vai notar que Deus é contra o desânimo. Num pequeno texto desse, Deus fala 3 vezes com Josué sobre ânimo. Versículo 6, Josué, ser forte e corajoso. Versículo 7, tão somente ser forte e corajoso. Versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Se a gente parar para pensar isso aqui, meu irmão, é algo impressionante. Porque Deus não desperdiça palavras na Bíblia. E quando Deus está enfatizando algo, é porque Ele sabe que não só a Josué, mas qualquer um de nós
que pensa, meu irmão, substituir um cara tão incrível como foi Moisés, não é brincadeira. Quando a gente vai substituir alguém bom de serviço, a gente fica assim. O medo, a insegurança. Josué com certeza ficou pensando: será que eu vou dar conta? Será como que eu vou me posicionar a respeito desse povo? Será que eu vou ter pulso? Será que esse povo vai me respeitar? Quando explodir uma rebelião no meio do povo, como eu vou fazer? Será que eles vão entender que agora eu estou no lugar de Moisés? E Deus está tratando com Josué os sentimentos dele, porque nada pode ser feito se a gente for uma pessoa desanimada. O desânimo é contagioso, infelizmente. Uma pessoa desanimada é uma tragédia para o grupo todo. Não é verdade, liderança? Uma pessoa que não tem animação explode uma grande rebelião. Uma pessoa que é desanimada faz o povo não herdar a terra. Haja vista que os 10 espias de Israel que desanimaram toda a nação, e Deus ficou tão irado com o fato que diz a Deus que agora eles não iriam entrar mais na terra prometida. E a nação inteira morreu, porque tinha 10 pessoas desanimadas. Ninguém vai entrar a não ser 2 espias que eram animados e acreditavam no Senhor. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que Deus é contra o desânimo. Porque quando estamos desanimados, a gente não caminha para frente. A gente tem mania de retroceder. Tem gente que a gente olha e já dá um desânimo de olhar para a pessoa. Tudo que você fala, a pessoa está desanimada. Tudo que você fala, ela está triste. E nisso a gente tem grandes exemplos na Bíblia que precisam melhorar. São 2 exemplos: as pessoas que são desanimadas por problemas de saúde. Por exemplo, quando Jesus curou aquela mulher hemorrágica que ficou 12 anos lidando com problemas de saúde, gastou dinheiro e nada resolveu. Quando ela foi curada, a primeira palavra de Jesus para ela foi: filha, tem de bom ânimo. Com certeza aquela mulher já tinha o resto, tudo nela era desanimado. E tem gente, meu irmão, que precisa ser curado do desânimo antes mesmo da cura física. Aquele paralítico, por exemplo, que foi levado pelos 4 amigos pelo telhado. Quando desceram ele lá embaixo, Jesus olhou para ele e disse: tem de bom ânimo. Mesmo antes de curá-lo, Jesus disse para ele: tem de bom ânimo. Porque tem gente que mesmo que seja curada, ainda continua no desânimo. Então Deus repete para Moisés: tem bom ânimo, seja corajoso. Tem bom ânimo, seja corajoso. Tem bom ânimo, Josué, seja corajoso. Avante, cara, levante a sua cabeça. Vamos para cima, te apruma, Josué. Agora é com você. Não deixa a peteca cair não, Josué. Levanta e vai. Deus está dizendo para ele: vá, eu estarei contigo. Vejamos como o ânimo é produzido pela promessa de Deus. Versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Isso é o que? Promessa de Deus. A gente não anda animado porque somos fortes ou inteligentes. A gente não anda animado porque a gente tem estratégia, porque temos network. Não. A gente tem que andar animado porque temos uma promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é realidade na nossa vida. Deus é o avalista da sua promessa. Ele cumpre a sua palavra. Segundo lugar, o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Versículo 7, 1:7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Ou seja, para a gente ter ânimo, temos que fazer as coisas do jeito de Deus, não do nosso jeito. Não podemos, meu irmão, jamais ser cabeça dura. A gente tem que obedecer a Deus, obedecer o que Deus está dizendo e fazer o que Ele quer. Porque o cabeça dura, irmão, quebra a cara muitas vezes, mas aprende. Às vezes a gente erra porque queremos romper, fazer acontecer sem consultar a Deus. Primeiro a gente vai lá e faz, não pede a Deus orientação, discernimento. Então a gente, para ter vitória, nós precisamos obedecer, pedir a Deus, falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Em terceiro lugar, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Se a gente tem consciência que Deus está conosco, aonde quer que andamos, nós temos ânimos e coragem. E para concluir, no versículo 8, se a gente for meditar ele diz: medita nesse livro de dia e de noite. O que é meditar, meu irmão? Não é ler algo rapidamente. Meditar é como se fosse ruminar, é refletir, mergulhar no texto, permitir que o texto fale conosco. A segunda orientação que Deus dá para ele, no versículo 7, para teres o cuidado de fazer. Então primeiro a gente medita, depois a gente faz. Porque o fazer é resultado, é uma consequência do meditar. E a terceira e última orientação está no verso 8, na parte A: não cesses de falar. Então vamos na progressão: medita, faz e fale. Tem gente que só medita e guarda e não compartilha. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz 4 orientações para Timóteo. Timóteo, guarda, sofre pelo evangelho, permanece no evangelho e prega o evangelho. Ou seja, aquilo que você medita e pratica precisa ser anunciado, de forma como que a palavra de Deus possa ser anunciada através da sua vida. Então, meu irmão, agora é conosco. A gente precisa atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. A gente precisa tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Deus. Precisamos tirar os olhos dos nossos inimigos e olhar a promessa que Deus nos fez. Precisamos parar de olhar os nossos sentimentos e colocar os olhos na palavra de Deus. Para quê? Para a gente meditar nela, fazer e proclamar o que Deus quer. Então, meu irmão, se Deus te trouxe até aqui, se Deus está te dando uma oportunidade, vai lá e faça, porque agora é conosco. Amém? Deus abençoe.